Ágora, um assunto, dois pontos de vista. O debate na Euronews. Isabelle Durand e Dominique Baudis preparam os argumentos para o debate. Os dois eurodeputados, uma belga e do Grupo Verde e o outro francês de centro-direita, vão abordar um dos grandes dossiês europeus do próximo outono, a melhoria do transporte aéreo. Desde a erupção do vulcão islandês na primavera, os europeus sabem agora, mais do que nunca, que as viagens podem ser incertas. Então, para garantir umas boas férias, devemos evitar os aeroportos? Vem-me à mente uma imagem de dependência. Penso que o transporte aéreo tornou-se ao longo dos tempos extremamente dependente e, sobretudo, nós tornamos-nos muito dependentes dele. O transporte está dependente de uma série de elementos como esta erupção vulcânica, da neve, de diversas situações e das greves que dificultam a vida a milhares de passageiros. Mas, ao mesmo tempo, nós, cidadãos, Estados-membros, União Europeia, estamos muito dependentes da aviação a tal ponto que, ao mínimo problema, à mínima interrupção, assistimos a cenas como as que vimos nos aeroportos. Ficamos com a economia bloqueada e as mercadorias por entregar. Quando isso se prolonga por vários dias ou semanas, o caos económico é enorme e o custo astronómico. Interrogo-me sobre a dependência do transporte aéreo, que deveria manter-se como um meio de transporte excepcional para as longas distâncias, porque é o melhor para as longas distâncias, mas não é um meio que usemos quase diariamente. Penso que devemos verdadeiramente rever todo o sistema de transportes. Je pense qu'on doit vraiment revoir tout le système de transport. Nous sommes dans une société de mobilité et d'ouverture sur le monde. Vivemos numa sociedade de mobilidade e de abertura ao mundo. E, efetivamente, estamos muito dependentes dos meios de transporte. Mas as perturbações às quais assistimos no transporte aeronáutico podem repetir-se noutros meios de transporte. Gostaria-se de deixar de medir a importância do setor industrial aeronáutico na Europa. Le secteur industriel de l'aéronautique en Europe. São 500 mil de empregados, 500 mil pessoas de muitos países europeus que trabalham no setor aeronáutico. É um dos principais elementos do produto interno bruto da União Europeia. 3/4 da nossa produção industrial aeronáutica europeia são exportados para todo o mundo. Além disso, é um domínio que investe muito na investigação, tendo em conta que 20% dos efetivos da aeronáutica são investigadores. Des pessoas trabalhando no setor aeronáutico trabalham sobre a recherche. Concordo consigo, é preciso tentar limitar sempre que possível as perturbações, limitar também sempre que possível o consumo de querosene e de combustível. Sim, não nego isso, pelo contrário. O interesse industrial representa ao mesmo tempo a pesquisa e simplesmente a aviação civil. Mas, evidentemente, questiono-me sobre o que nos conduziu a esta grande dependência, mas também aos custos. Porque quem é que paga os custos da aviação? Todos, incluindo aqueles que não a usam. Porque há custos ambientais, questões de ruído, concorrência entre os aeroportos regionais que conduz às deslocalizações de postos de trabalho um pouco por todo o lado, porque todos querem ter um aeroporto à porta de casa, incluindo na União Europeia. O transporte aéreo de mercadorias não faz muito sentido. Porque é que os leitores de vídeo viajam de avião? Interrogo-me também sobre o transporte da alimentação. Precisamos realmente que a fruta e os legumes venham do outro lado do mundo via aérea? Considero que, na realidade, com respeito por uma indústria muito importante, útil e na vanguarda da tecnologia, devemos recolocar a aviação à altura dos reais custos e esses não os conhecemos. De qualquer maneira, não nos dizem. Partilho o seu ponto de vista sobre o transporte para distâncias de várias centenas de quilómetros. Vemos claramente que, a partir do momento em que uma região é servida pelo comboio de alta velocidade, o número de viagens de avião diminui de forma significativa. Vimos, por exemplo, em França, a ligação entre Paris e Lyon, ou entre Paris e Bordeaux, ou entre Bruxelas e Paris. Deixamos de usar o avião. Há 15 anos apanhávamos o avião, hoje é o comboio.
Mas, pelo contrário, para as distâncias superiores a 1000 km, estamos dependentes do transporte aéreo e não podemos passar de uma sociedade de mobilidade para uma de imobilidade e impedir as deslocações. Da mesma forma... Não, mas, por exemplo, imaginemos que para as pequenas distâncias, mas sobretudo para as grandes, desenvolvíamos de forma considerável a videoconferência. Muitas coisas poderiam ser feitas sem precisarmos de nos deslocar. Haveria ganhos consideráveis. Se melhorarmos o céu único europeu, que é o que eu desejo, teremos um melhor tráfego aéreo mais organizado com a diminuição dos custos. Mas temo que, como há o horror do vazio, se ganharmos em termos de operacionalidade do sistema, que as companhias aumentem proporcionalmente o número de voos. Le nombre de compagnies qui vont exploiter des avions dans ces espaces. Il y a des réponses que l'Europe peut apporter et qui permettraient de gagner à la fois beaucoup de temps et d'économiser beaucoup. A Europa pode trazer algumas soluções que permitiriam, de forma simultânea, ganhar muito tempo e poupar muita energia. É o chamado céu único europeu. Encontramos-nos numa situação extravagante. A Europa produz aviões e satélites e isso é interessante para os países membros da União Europeia. Temos uma política aeronáutica, uma política espacial. Ao mesmo tempo, não temos um céu único europeu. Cada país tem o seu próprio espaço, com as suas próprias regras. Isso tem consequências quando há crises. Vimos isso quando do vulcão. Vimos bem que cada país tomou decisões que não eram coordenadas, que não estavam sincronizadas. Um país abriu o seu espaço aéreo, mas o país vizinho ainda não o tinha feito. Agora, como o vulcão demonstrou, é preciso acelerar a criação do céu único europeu e não só para gerir crises como a do vulcão. Du ciel unique européen, pas simplement d'ailleurs pour gérer les crises comme celle du volcan. Gerir o tráfego. Exatamente. No centro deste projeto de céu único está o programa Cesar, que prepara para 2013 uma verdadeira revolução do controlo aéreo graças aos satélites. No final, teremos uma poupança de 10% do combustível em cada um dos trajetos e uma redução considerável do tempo de voo. Sei perfeitamente qual é o interesse do céu único europeu e considero que deve ser criado. Penso que nós, o Parlamento Europeu, devemos pressionar para que se concretize, e concordo consigo. Mas, para isso, devemos conseguir desenvolver o Cesar. Este belo instrumento vai permitir uma melhor operacionalidade do tráfego e, ainda por cima, é uma joia europeia. É o resultado de uma pesquisa excelente e eu apoio-a. Mas, quando fizermos isso, creio que o que ganhamos, os 10% que ganhamos com a melhor gestão do tráfego, vão ser imediatamente absorvidos pelas reduções fiscais, as vantagens dadas aos aeroportos regionais, as companhias de baixo custo que vão ocupar imediatamente este espaço ganho ou as reduções das emissões poluentes ganhas com uma melhor gestão do tráfego. Vamos perdê-las imediatamente. No que me diz respeito, há 4 pontos que me parecem essenciais. Por um lado, preservar e salvaguardar um grande setor industrial europeu, que é o setor aeronáutico e espacial. É uma das grandes conquistas tecnológicas da Europa. Fazê-los possíveis para que o transporte aéreo continue a ser acessível em termos financeiros ao maior número de pessoas. Poupar energia, reforçar a segurança, ganhar tempo de viagem. Com um céu único europeu, a navegação aérea, a vigilância dos aviões a partir do solo, deixará de ser feita por cada um dos países. Acredito que, sobre este tema, podemos chegar a um compromisso. Depois, devemos impor aos construtores e às companhias objetivos ambiciosos em termos de redução de consumo. Nos últimos 50 anos, o consumo de combustível pelos aviões diminuiu 70% e podemos progredir mais 30% a 40% nos próximos 20 anos. Os objetivos parecem ser conciliáveis e necessários do ponto de vista do interesse geral europeu. Et nécessaire du point de vue de l'intérêt général européen.